tarde. Queria começar por lhe fazer uma pergunta muito simples, até porque estamos numa escola e o Roberto também é professor. Hoje, olhando para aquilo que é a transformação do cinema como medium, qual é que diria que é o papel do editor? Ou seja, o que é hoje o editor de cinema? O editor, no tempo que temos em frente, então, mais que no imediato, porque no imediato o editor é o que ha sido o editor até hoje. Pero eu acho que temos que enfrentar-se com possibilidades mais abertas de conceber o nosso papel como uma pesquisa, uma investigação da criatividade. Criatividade ela mesma. No sentido que o cinema ha sido uma grande experiência. A linguagem do cinema ha sido um momento mágico para um siglo inteiro. Pero já sentimos o problema que a linguagem há uma dinâmica que pode conseguir tudo o que é possível de conseguir dentro dos limites que são dados. E depois disto sigue um tempo da evolução. Eu acho que a montagem no meio da linguagem do cinema é algo que ha sido muito importante para conceber este discurso, esta forma, pero já está repetindo-se. Repetindo-se. E há algo que pode suceder mais na investigação das possibilidades da expressividade humana. Eu, antes de ser um editor, eu estava estudando pintura. E quando o digital chegou, eu me disse, neste caso, pode ser que a imagem não vai ser só fotográfica, só objetiva. Vai ser uma coisa que pode mudar-se seguindo as necessidades da expressividade e numa forma de elaboração das imagens no sentido de representar a imaginação e não a realidade. Mesmo de conseguir uma balança entre a realidade e a nossa conceição da realidade também, pero mesmo da nossa vida interior. E eu acho que os linguagens da comunicação, da expressão, podem fazer mais. A literatura, a poesia, as imagens, o sonido, a música, podem sentir-se mais livres para inventar um outro caminho de relação mutual. Nesse contexto de evolução e de transformação do próprio discurso, que papel é que atribui a inovações tecnológicas que nós passamos os dias a ouvir falar, como o 3D, a estereoscopia, etc.? A tecnologia não é uma forma, é uma oportunidade, é um médium, não? E é algo que te permite de, fazendo uma coisa de uma certa forma, tu podes investigar nesta direção e descobrir coisas que não podiam ser na cabeça das pessoas que haviam inventado a tecnologia. Tu podes ajudar a tecnologia de ser mais perto das necessidades expressivas. E temos que trabalhar juntos numa forma de compartilhar. Compartilhar. E um editor, neste caso, eu estava pensando que
o momento da edição do montagem pode ser convertido em uma forma que trabalha sobre a montagem ele mesmo, ou no lado, pero em paralelo, se pode trabalhar sobre o sonido, sobre a música, sobre as possibilidades manipulações das imagens também, e tentar de encontrar caminhos e soluções que vão enriquecer a experiência. E a partir disto, a criatividade não tem limites. Não deveria ter limites. O Roberto trabalhou ao longo dos últimos 40 anos, com 50 anos, com diversos realizadores europeus, e a propósito dessa partilha aqui em Portugal, uma das críticas que muitas vezes é apontada ao cinema local, aqui no sentido nacional, é essa dificuldade de encontrar um discurso, se calhar nas temáticas, se calhar na expressividade, que se aproxime daquilo que são, se quisermos, um denominador comum aos diferentes públicos, ou audiências, como agora é mais comum dizer-se, que estão aí na sociedade. No contexto do cinema europeu, sente que houve alguma coisa, e não só em particular no caso português, mas no contexto do cinema europeu, num sentido mais amplo, acha que o cinema europeu tem sabido trilhar esse caminho de evolução e de partilha, ou no caminho, se calhar, houve coisas que se perderam e que se podia ter seguido outra direção? Se perderam muitas coisas que estavam aí, mesmo conquistadas. E temos que proteger o que é o nosso herência, não? Como se diz? Herança. Pero o problema é que nós temos que nos sentir livres de expressar coisas, como faz um autor, um artista. Mesmo sabendo que temos que enfrentar-se com um conceito de público. Mas o público não pode ser predeterminado. Não pode ser se nós vamos falar a uma audience, temos que ser mais simples, mais... Não é esse o problema, o problema é de ajudar as pessoas, e o público também, de compartilhar uma visão. Uma visão? Uma imaginação. Na história da arte, cada vez que chegou um personagem importante, descobrindo novos caminhos, né? Ha sido sempre um problema de adaptação. Pero me parece que o problema verdadeiro é que dentro das experiências anomaly, not usual. Sim, anomalias. Há uma força de sugestão, sugestão. Né? E acho que os jovens deveriam conceber a possibilidade de ser livres, pensando que o caminho e as experiências vão ser compartilhadas com as pessoas na sociedade que vão enfrentar-se ter conta dessa oportunidade de encontro. A possibilidade de dizer coisas não convencionais abre a possibilidade de fazer mais a cada momento. No sentido que, por exemplo, o cinema, no seu linguagem, no montagem, por exemplo, eu sinto que está parado desde 30 anos, quase ou menos, mais ou menos.
não há evolução, há experiências repetitivas e o problema não é se aqui dentro há personagens interessantes. Claro que é, claro que sim. Pero é o linguagem por isso mesmo que não se põe um problema de buscar outros caminhos. E me parece que as emoções que eu sentia no primeiros 10, 15 anos da minha experiência, era tão rica de compartida que eu não podia querer mais. Hoje, por exemplo, se a minha experiência me põe ao lado ou na função de ser o montador de uma obra tradicional, eu sinto que eu estou mirando mais, não ao lado, mais alto. Estou esperando para encontrar uma experiência mais... É esse o papel do tal editor criativo que há bocado falávamos, o editor que vai... O editor criativo mais que o profissional. Que o profissional. O executor. Não é executor. É uma pessoa que sabe muito bem o que tem que ser feito. E não é... Tem que ser feito compartilhando uma ideia estática da concepção criativa. Pero a criatividade não é estática. É discurso, é evolução. E, neste caso, me chegava uma imagem de quando os pássaros e gli uccelli da cortile, the birds of the court. Sim, sim. Estrutura de base, sim. Estão vivendo a vida normal, pero não se dão conta que há outro nível da criatividade e quando vão levando os olhos, vão descobrindo os pájaros? O bando. Um bando que vão em forma de triângulo. É isso aí. Triângulo. No meio do céu. E aí há um nível de criatividade, de consciência e de empenho. Que é outra coisa. Eu acho que todos podem viver uma forma mais criadora ou menos. Pero como eu empecé a ensinar há 35 anos, em 76 empecé a ensinar ao lado da minha profissão, me dei conta que a relação com os jovens me andava enriquecendo. E neste caso eu podia pensar junto a eles, numa forma de dar-me um papel, uma referência de evolução. Então acha em parte que o papel da escola de cinema, no geral, é criar em parte esse empenho, essa vontade de... Eu acho que sim. Eu acho que havia um estudante, que havia sido estudante, que é um editor muito bonito hoje, e me ha dicho a coisa que tu nos hai dato, que nos deste, é o significado da dúvida. A dúvida? Da dúvida. Ter a cabeça aberta para compreender que não há só um caminho,
há muitos e tu tens que compartilhar as outras possibilidades para elegir uma scelta, como se diz, uma scelta, uma possibilidade, uma opção, uma opção. Uma opção. E não me gusta quando os jovens vão buscando uma solução para encontrar um papel produtivo no sentido da profissional, só porque cada profissionalidade, neste caso, no caso do cinema, por exemplo, tem uma possibilidade de expressividade que é parte das opções que temos que sentir como um direito, não? O Roberto é, dentro do panorama europeu, um editor que já trabalhou em vários países com diferentes realizadores e com diferentes experiências de pessoas e personalidades e até geracionais. Dentro daquilo que é hoje o panorama europeu de produção, nomeadamente do ponto de vista de realização e do ponto de vista do trabalho de edição, diria que há mais oportunidades para um jovem, como quando começou. Acha que hoje as oportunidades são menores ou acha, pelo contrário, que esse tal novo horizonte criativo criou mais oportunidades para um editor ou para aqueles que queiram vir a trabalhar no cinema? Não, o problema é que os limites somos nós outros que os criamos. Não? Definimos. E o problema é que temos que sentir que a criatividade no percurso da história expressiva ha sempre sido muito importante e qualificante, não? E o cinema europeu, por exemplo, ha sido sempre sempre deixado a porta aberta para a relação com a criatividade. Mais que o cinema mais profissional, mais pensado para a explotação do mercado. E o problema que se põe é quando tu pensas que o teu direito para conceber e para criar e para sentir-te criador de algo tem que ser limitado para a oportunidade de um discurso de mercado. Eu acho que hoje os jovens têm poderiam ter muita liberdade, mas é um problema de cultura. A tua liberdade criadora tem sempre que ter uma referência à experiências expressivas também. Se tu estudaste, se tu encontraste com uma história do cinema, uma história da pintura, a história da representação, a história expressiva, no sentido mais amplo, mais largo, neste caso, cada vez que tu vai esquecer uma solução de atrás da tua cabeça, há uma relação com uma experiência expressiva que te deixou algo, que te como se diz, sugestionou. E é por isso que eu acho que as escolas de cinema deveriam pôr muita atenção à cultura dos passagens da evolução expressiva, porque ali dentro há um mundo de liberdade. E é por isso que quando hoje de manhã falávamos da história da edição, acha que para pensarmos a edição cinematográfica temos de recuar às primeiras formas de expressão dos gregos, do Renascimento italiano e encarar a edição... E eu, falando de montagem, normalmente eu empeço
falando da representação das conceições da cultura. E seria bom de compreender os arquétipos que são a focalização dos conceitos. Pero a sair daí, a partir daí, há um percurso de evolução que nós somos intérpretes. E temos que, por exemplo, eu gosto muito Caravaggio, eu gosto muito Bacon, eu gosto muito Goya, eu gosto Van Gogh, e cada vez não é que em cada momento há uma referência, há só a força do direito de ser criador. E havia um tipo, um dia, que me havia contado uma história de um técnico da televisão, muito bom, que trabalhava perfeitamente sobre os teclados e que pensava que Van Gogh era o nome do tipo que havia inventado o plugin que se chamava Van Gogh. O plugin Van Gogh era um plugin que convertia as imagens em como se diz? Pinceladas. Sim, paralelos. Uhum. E quando eu disse esta coisa aos professores universitários, todos estavam engraçados para dizer, eu disse, não, vocês não podem rir, porque vocês têm que compreender que este tipo, que não sabia o que era Van Gogh, ha sido deixado só. Somos nós outros que temos que ajudá-lo para compreender a importância de um momento da história expressiva que era Van Gogh, pero no mesmo momento nós temos necessidade de ele, porque ele é um manipulador fantástico, é um manipulador que há a invenção na sua cabeça. E o problema é de por as pessoas que têm diferentes níveis de consciências, de falar, de encontrar-se, de trabalhar juntos. E neste caso eu acho que a tecnologia e a consciência humanística devem tratar de encontrar-se. Procurar caminhos conjuntos. Voltando um bocadinho atrás e àquilo que estávamos a falar há bocado das possibilidades tecnológicas e de edição, hoje de manhã referiu muito a questão das possibilidades que são abertas dentro do frame de manipulação e de processos criativos em função de algumas das evoluções que hoje temos à nossa disposição. E a meio da conversa referiu o caso da graphic novel como um exemplo de um medium dentro da tal história da expressividade que explora novos caminhos. Quando olha para a banda desenhada, que é como nós dizemos em português, a banda desenhada, acha que a banda desenhada representa uma forma de arte ou uma forma de expressividade que, em relação com a prática da edição, consegue explorar novos caminhos dentro do tal retângulo do frame de expressão e de criatividade? Eu sou uma pessoa que estou muito interessado a graphic novel, a BD, a bande dessinée. E a comparação, o problema do frame é um problema que se pode aplicar em diferentes formas. Uma é a tábua da composição da graphic novel. Esta composição que é uma forma dinâmica dos olhos que vai buscando a expressividade em um percurso mais livre.
há outra forma que é progressiva, que é uma forma mais naturalista. Pero há uma outra possibilidade. O cinema pode aprender a conversar, a enfrentar-se com uma forma típica do graphic novel, no sentido que nós temos Habituados? a enfrentar-se com uma grande Um grande ecrã. como se chama? Grande ecrã. É do screen, não? Uhum. E neste caso, se pode jogar fazendo uma experiência dinâmica. O cinema nos ha acostumado a receber uma imagem na sua totalidade. E, adentro disto, nós vamos mover a nossa atenção. Pero pode ser que as imagens cheguem para conduzir os olhos. Ou para jogar de um ritmo, uma forma dinâmica. Há criador de banda desenhada inglês que se chama Dave McKean. It's a great one. É Fantástico. Realmente fantástico. Eu estive com ele falando. Ele disse: se eu vou dar-te uma rostrum câmera, uma máquina vertical de rodagem, e vou pedir-te de fazer uma experiência com 15 jovens que estão trabalhando contigo para aprender de ti muitas coisas. Pero podem chegar em tua ajuda para realizar uma versão de um Mr. Punch. Era uma destas histórias, pero realizada com uma rostrum câmera. Pode ser interessado? Ele pensou um momento e depois me disse: yes. Estava não só disposto, interessado para fazer uma experiência que era uma experiência para mover de novo uma história que já estava consignada, não? Desenhada, já estava editada e publicada. Estabelecida. Não, se tratava de inventar algo, de inventar uma forma de progressividade criadora. E me parece que as possibilidades são... Há um dibujista, desenhador, que todo mundo o conhece bem, é Krepax. E Krepax te dá uma montanha de oportunidades de compreender a dinâmica da sua cabeça e da sua mão que vai divulgando, que vai inventando formas, que vai inventando janelas e imagens diferentes, jogando em uma dinâmica não é só expressividade, é um jogo físico, quase, um jogo de percepção. Percezione. Percepção. E eu acho que se pode inventar tudo o que se pode chamar invenção ou participação, tem que ser feito, porque se não estamos parados. Uma última pergunta a propósito da participação e da invenção, e muito a propósito daquilo que começa por ser o ato criador cinematográfico, ou seja, a invenção de uma ideia, o começar por ter qualquer coisa. Nesse instante da invenção,
hoje parece-lhe que a edição continua a desempenhar um papel central ou, como algumas vezes nós limitamos a edição a um momento final? Não. A edição é no coração da criatividade. Na literatura há montagem, na música há montagem. O montagem é o momento da dinâmica criadora. E, neste caso, não há um limite, não? A forma tradicional do cinema, se encontra provocatoriamente, não? Provocativamente, com a forma tradicional da BD, da bande dessinée, com a música tradicional da representação, etc., vão falando de uma forma decisamente nova. Sim, porque inovadora. se vão provocando mutuamente. E parece que a poesia é uma oportunidade para conceber a criatividade, no sentido que Pasolini havia falado antes da Revolução de Bernardo Bertolucci, dizendo que se tratava de um cinema de poesia, um cinema de poetry. E por que isso? Porque a forma da invenção das sequências derivava, chegava da liberdade da investigação e da interpretação das necessidades expressivas. E a forma ia mudando a sua natura. Não era só cinema, era uma forma de, se queremos, mesmo provocatória. E não há nada de melhor que provocar os outros para compreender-se. Ok, muito obrigado.